Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de jogos e assistem comigo aqui ao vivo pelo Teams. Se você estiver assistindo no YouTube, é bom saber. Essa aula faz parte de uma playlist de aulas. Os alunos que estão matriculados no curso de jogos, eles têm acesso pela plataforma Canvas, que eu vou entrar nela aqui agora. Esqueci de deixar aberto, pessoas. Canvas, vamos lá, Canvas. Então a gente tem a plataforma Canvas da PUC Minas, onde o aluno tem acesso com a credencial acadêmica dele. Então, quem não está matriculado não tem como entrar nessa plataforma, né? E dentro da disciplina de criação de assets 1, a gente vai ter a nossa playlist aqui, ó. Uau! São muitas aulas. Inacreditavelmente, a gente está aqui no que parece ser a última aula, mas não é a última aula. Essa é a última aula da ementa, ou seja, essa é a última aula que eu tenho obrigação de dar para cobrir a ementa do curso de jogos. Então, todos os tópicos que estão cobertos na ementa, né, terminam hoje. Dessa forma, o aluno vai ter tempo para pegar os conceitos da disciplina e implementar no jogo que ele está produzindo no trabalho interdisciplinar. Então, todo aluno matriculado no curso de jogos deve estar também matriculado numa matéria de trabalho interdisciplinar, se ele tem intenção de formar e pegar o diploma. E esse trabalho interdisciplinar é a produção de um jogo, né? Então, ele vai fazer um jogo todo semestre, está fazendo um jogo aí nas costas, né? E terminar o conteúdo aqui significa que o que foi visto na disciplina tem tempo para implementação no jogo. Eu não lembro, talvez alguém que está comigo ao vivo aqui lembre, qual que é a data de entrega do TI de vocês? Alguém está aí ciente e sabe? Enquanto vocês. Ô, Dan, no Canvas estava um pouco errado. O Rock comentou que seria junto com os outros períodos mais para frente. Então, se eu não me engano, era dia 24 de junho, mas Ótimo, eu não tenho certeza. É ótimo, ótimo. Tá, por não. aí. Tá bom demais. Isso quer dizer que a gente tem cerca de um mês, né, para pegar os conceitos que foram passados na aula e implementar na entrega do jogo. Tá passando de bom, né? Então, a gente tem tempo para isso. Mas a gente vai ter outras aulas ainda com os alunos. O semestre letivo vai até o final de junho, se eu não me engano, né? E a gente tem, inclusive, um trabalho que é a implementação dos modelos no jogo, né? Então a gente quer ver os modelos que foram criados durante a disciplina dentro do jogo que vocês estão produzindo, né? A gente vai acompanhar esse processo nas próximas semanas em sala de aula, né? A gente tem um momento presencial e a gente vai acompanhar esse processo com vocês, né? O nosso próximo trabalho, na verdade, a nossa terceira avaliação, que é dia 11 de junho, são os modelos que estão coloridos, possuem rig e animação, né? Esse é o nosso terceiro trabalho, né? Mas a gente já está entrando aqui, ó, exportando para Unity Game Engine. Afinal de contas, é nesse motor que a gente está fazendo os jogos do curso de jogos da PUC Minas, né? É, eu tenho aqui no meu Blender 4 modelinhos com textura, né? Eu tenho também algum modelo que usa Vertex Color, né? E eu quero exportar esses modelos para Unity. Eu quero ver um pouquinho como é que funciona o funcionamento dessa comunicação. Os alunos de jogos a essa altura do curso provavelmente já sabem exportar o FBX para o motor, então aqui é quase uma revisão já e uma série de boas práticas para produzir os assets para o jogo. Então a gente vai falar sobre boa conduta, né, de preparação de arquivo, né, e como que a gente lida com menos redundância, né. Então talvez não tenha muita novidade para o aluno que já está matriculado e assistindo. Se tiver alguma novidade, legal demais. Mas eu não estou com o intuito de fazer aquelas aulas de descoberta, né? Nossa, não sabia. É mais uma lista de boas práticas. Então, vou começar com os modelos. Peraí, vamos começar não com esses modelos. Eu quero começar com o modelo que é o Vertex Paint, né?
tenho aqui um modelo com Vertex Paint. Eu tenho um modelo com Vertex Paint aqui, se eu não me engano. É, Eu tenho aqui, ó, isso aqui é Vertex Paint, né? Isso aqui é Vertex Paint. Aí lá dentro eu tenho um barril, eu tenho uma árvore e eu tenho o meu aviãozinho, né? Então, todos esses modelos foram feitos com Vertex Color e com Vertex Paint. E todos esses modelos aqui, ó, eles têm material, né, dentro deles, né? E no processo de exportação aqui, ó, o que eu quero é mais ou menos seguir uma certa organização é, dos meus materiais, tá? Então, olha só, todos os meus modelos vão usar esse Vertex Color, mas só esse aqui vai usar Vertex Color e vidro, né? Esse aqui é o único que tem índice de material, né? Eu tenho aqui no meu arquivo também uma imagem de referência, né? E uma coleção de assets aqui. Então, eu vou começar com a organização desse arquivo para exportar, tá? Vamos vir aqui no meu layout. Tem aqui a minha imagem de referência. Eu vou apagar ela. Eu não quero essa imagem de referência no meu arquivo para exportar. Esse objeto ele não faz sentido para Unity. Esse é um arquivo só para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me livrar da minha imagem de referência. Tá? Eu quero só os objetos de cena. Quero conferir toda a qualidade do objeto. É, O tamanho do objeto está correto? O tamanho do objeto está correto? Né? O tamanho desse objeto está correto? Né? Meu terreno é gigante, ó. Meu terreno ele é enorme. Né? Ele foi feito com Proportional Editing e foi feito com Vertex Paint. Mas ele é enorme, gigantesco. Então ele tem meio quilômetro de largura, meio quilômetro de comprimento e 200 metros de altura. Então realmente dá para navegar nesse cenário aqui lá na Unity. Ele vai ser um negócio enorme, né? E ele parece de plástico aqui, né? Por causa do brilho. Então esse aqui é o meu terreno, né? Também quero conferir o quê? O tamanho está certo? A dimensão está certa? A rotação está certa? A posição está certa? Para exportar para Unity, eu quero zerar a posição de todo mundo. Todo mundo vai estar na posição zero, tá? Existe uma forma de limpar a posição, tá? Existe uma forma para você limpar a posição dos objetos. Você pode selecionar todos os objetos da sua cena e dar um Clear Location, tá? O Clear Location vai zerar eles na posição e é o ideal, tá? Se você vai exportar um objeto do Blender para Unity, é importante que a posição do objeto esteja em zero, tá? Então, aqui para os tiradores de print de plantão, tá aqui o menu, né? O, o, o limpar, tem um atalho maroto aqui para limpar a posição, né? Grab faz a posição, Alt Grab limpa a posição, né? Mas eu vou ficar atento com esse menu aqui. E aí todos os meus objetos vão estar na posição zero, na rotação de zero, com a escala de 1 e com as dimensões, se Deus quiser. A dimensão que faça sentido. Então, meu avião tem 7 metros de largura, minha árvore tem 14 metros de altura, né? Então, eu quero que essas medidas façam sentido entre os assets, né? Então, isso aqui é a primeira observação aqui, ó. Então, o que eu cuidei agora foi das transformações. Transforms. Então, posição em zero, rotação em zero, e escala em zero, tá? Escala em zero não, mentira, escala em um, opa. O Lucas Matoco falou assim, dá o que se não tiver em zero? Eu exportei um sem estar em zero, eu acho que é estar, não sei, agora sem estar em zero na posição e não deu nada aparentemente para mim.
O que acontece é que ele herda o valor de posição do objeto. Quando a gente vai fazer montagens de cenários, as peças que precisam ser encaixadas, elas têm sempre que ser ajustadas no lugar. É, e se ela vai com um valor quebrado, a gente não consegue usar as ferramentas de snap sem ter que ajustar a posição primeiro para depois ligar a posição de snap. Então, ele acaba gerando uma etapa adicional de ajuste de posição no trabalho. Então, é uma coisa mais de velocidade de produção do que de erro de bug ou alguma coisa assim. É só para não ter que fazer uma segunda configuração na Unity, tá? E o centro do mundo num jogo é sempre uma coordenada fácil de localizar. Se você quiser procurar uma coisa no mundo da Unity, você sabe que ela está em zero, é uma posição fácil de encontrar em qualquer motor de jogos, né? A posição inicial. Né? Se ele tiver um valor quebrado, onde é que estava mesmo? Né? Qual que é a posição que esse objeto foi parar? Então, de novo, isso é uma boa prática, tá? É uma boa prática. No caso da escala, a escala é o que mais dá problema. A escala, se você tiver com ela multiplicada, ela dá erro na física. Mas rotação e posição é mais uma questão de boas práticas. Beleza? É, então, essa é a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa é a seguinte: os objetos meus, eles, é, é, eles têm material, mas eles compartilham material. Eles compartilham material. Se eu for exportar um FBX só com todos os objetos, eu não consigo ter acesso a eles individuais. Então eu quero que cada objeto vire um FBX diferente. Se cada objeto virar um FBX diferente, quer dizer que ele vai estar puxando esse material dentro de outro FBX. Então essa informação ela vai ficar redundante. Ou seja, esse material aqui ele vai ficar repetido sem necessidade. Então não tem por que eu levar a multiplicidade dos materiais para Unity. Né? Não tem por que eu ter o mesmo material em todo FBX. De novo, isso não dá erro, isso é uma boa prática. Se você tiver para cada objeto uma cópia do material dentro dele, o seu projeto vai ficando mais pesado e mais volumoso de informação sem necessidade. Não custa nada a gente remover os materiais repetidos. Né? Então, é, esses objetos aqui, ó, eles estão usando os materiais, né? Eu não quero que eles usem. Eu, se eu não me engano, tem um comando, existe um comando para fazer isso automático, se eu não me engano, que é unlink. Deixa eu ver. Tem um cleanup, mas não é isso que eu quero. Mas enfim, é, se eu selecionar aqui o material, né, o vidro, segurar o Shift e apertar X, ele vai remover o material de todos os objetos. Então, se eu segurar Shift e apertar X, ele remove aquele material dos objetos que estiverem usando. Né? Se eu vier aqui apertar X, ele vai remover os usuários. Mas eu não quero remover de todos eles. Tá? Eu só quero remover dos objetos que têm um material só. Então eu quero remover desses três aqui, ó. Esses três aqui eu quero remover os materiais. Eles usam o Vertex Color genérico. Mas o que usa índice de materiais, eu meio que quero manter o índice. E talvez fique confuso se eu tirar o material e deixar só um índice vazio, 0 e 1. Né? Então, como esse é o único objeto que tem índice, eu vou deixar os materiais aqui. Ele vai criar para mim esses dois materiais nesse objeto. Eu vou poder extrair esses materiais na Unity e vou poder fazer o link desses objetos para isso. Então, assim, eu quero evitar redundância, né? Eu quero evitar a repetição de informação, mas eu também quero clareza na informação. Então, eu vou ter que balancear quando que é mais importante eu saber o conteúdo e quando é mais importante eu não ter redundância, né? Então, nesse caso aqui, saber a informação para mim e ter uma cópia de cada material é interessante para mim. Então, o que eu estou fazendo nesse caso aqui, onde é linked,
Onde é link de desculpa, gente. Onde é índice. Índice. Eu deixo o material conectado, né? Então eu mantenho o material para poder pegar o nome dele, inclusive. E onde é um material solteiro, single, né? Um material único, né? Eu vou remover o material. Eu vou remover ele do objeto. Então ele vai ficar sem materiais aqui. De novo, ele está usando o mesmo vertex color, né? Ele estava usando o mesmo material que está aqui, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo vertex color, né? É, não é tão diferente na textura não, mas... E aí, agora eu quero fazer cada um desses objetos virar um objeto aqui na minha pasta de assets, né? Eu posso exportar cada um individualmente, tá? Não tem problema eu exportar cada um individualmente. Mas eu posso criar um arquivo que toda vez que eu precisar exportar, ele já vai exportar eles separados, né? Ele já vai exportar eles individualmente. Então isso é mais escolha é, é, do usuário mesmo, assim, né? Se você tem muitos assets, talvez você queira fazer uma exportação em massa, mas você tem poucos assets, se você está exportando aos poucos, talvez você queira fazer o exportar individual. Tá? O exportar individual é muito simples, eu vou selecionar um objeto, vou pegar aqui esse terreno, vou em exportar, o formato que a gente está usando na Unity é o FBX, a Unity lê arquivo Blender, tá? A Unity é compatível com arquivo de Blender, mas para algumas questões, né, de produção, o Blender ele pode gerar erros, né, porque ele tem recursos que a Unity não entende. Então, mesmo que a Unity leia muito bem o Blend, ele ainda não é tão estável quanto o FBX. Então, por questões de estabilidade, o FBX é mais seguro. Sem contar que, se você estiver fazendo um projeto onde tem múltiplos colaboradores, você pode ter FBX vindo de fontes diferentes. Você pode ter um FBX vindo do Maya, do 3D Max, né? Você pode ter um FBX vindo do ZBrush, você pode ter um FBX vindo de vários softwares. Mas se você estiver fazendo Blend, você está trancando a produção do seu jogo no Blender. E isso não é estratégico. Mesmo o Blender sendo um software livre, gratuito, open source, que todo mundo pode usar, isso não é estratégico. Isso limita as possibilidades de crescimento e contribuição futura. Então, você usar um formato de exportação é mais estratégico, tá? Então, a gente vai usar o FBX aqui para poder fazer o nosso modelo chegar lá. Outra coisa também, eu não vou usar o drag and drop do FBX de uma pasta do meu sistema para Unity. Eu quero exportar meu FBX diretamente no projeto. Quando eu quiser substituir esse FBX, eu quero fazer o export de novo sobrescrevendo no projeto. Se a gente dá drag and drop, ele vai criando duplicatas do FBX. Então eu não quero exportar o FBX em qualquer lugar. Eu quero exportar o FBX na pasta do projeto. Então eu vou vir aqui no meu home, eu tenho minha pastinha da Unity aqui, eu tenho o projeto que eu criei agora, que é um My Project, e eu tenho Assets. E aqui, ó, eu estou exportando o objeto Terrain. Eu preciso renomear esse FBX aqui, ó, senão ele vai pegar o nome do arquivo do Blender, Terrain FBX. Eu não vou criar um sistema de pasta aqui. Não estou usando batch mode aqui, que seria automação, não estou usando isso agora, né? Mas eu vou usar isso aqui daqui a pouco. Eu quero usar isso daqui a pouco, né? Não preciso preocupar com esses dois comandos aqui, eu preciso preocupar daqui para baixo, que é o que eu estou incluindo, como que está a minha transformação, geometria e daqui a pouco como que está a armatura e a animação, tá? Então o que eu quero incluir aqui? Bom, se você quiser incluir só o que tem na cena, você pode tirar a câmera e lâmpada do seu projeto, deixar, por exemplo, só mesh, né? Pode deixar só o que você tá interessado em enviar. Mas como eu vou limitar meu exportar,
Isso aqui não vai fazer sentido. Eu já vou limitar ele para o objeto selecionado. Essa é a melhor forma de você exportar um FBX quando você tem múltiplas informações no Blender. Ou seja, não importa se tem empty na minha cena, não importa se tem câmeras, se tem lâmpadas, se tem esqueletos, se tem malha, ele vai exportar o que tinha selecionado. E isso é muito prático para a gente, tá? Então eu não preciso me preocupar com isso. Você ainda tem as opções de limitar aos objetos visíveis, né? E a coleção ativa. Né? Então você pode desligar um objeto e ele vai ser eliminado do processo de exportação. Né? Então, esse é o nosso include. No transform, ele vai falar as multiplicações de escala, se ele está aplicando a escala, se ele está fazendo a adequação do z para menos z para frente, do y para cima, né? E se ele está aplicando a transformação. A gente não precisa mexer nisso aqui, porque isso aqui já faz a tradução dessa diferença de coordenada do Blender, onde o z é para cima, para a diferença de coordenada da Unity, aonde o y é para cima, tá? Então, esse ajuste aqui, ele já é, por padrão, o ajuste que a Unity precisa. O que eu preciso é pedir para ele aplicar a transformação. Ou seja, todas as minhas escalas de 1, rotação de 0, elas vão ser consideradas na hora de fazer o meu FBX. Aqui tem a geometria, a gente não tem nenhuma preocupação com isso agora, nesse semestre. Né? O que eu quero pontuar aqui é isso aqui. Ó. Se eu estou usando Vertex Colors, no Blender, Vertex Colors ele é tratado como sRGB. Na Unity, ele é tratado como linear. Tá? Mas depois de muito testar, eu prefiro manter no sRGB e mudar como que a Unity vai lidar com essas cores, do que mudar como que o Blender vai exportar. Tá? Mas é bom saber que a Unity faz a cor do Vertex Color linear. E o Blender faz sRGB. Tá? Então isso é bom de saber. Né? Aqui, se ele vai manter as faces triangulares, se ele vai exportar modificador e tudo mais. A gente não está usando a Mature ainda, né? E a gente não está fazendo bake de animação ainda, mas os nossos objetos que têm animação, eles vão ter que passar por esse cuidado aqui. Tá? Então vou exportar meu FBX. Vamos lá na Unity, ele vai ter o meu terreno, e é isso mesmo que eu quero. Eu quero o terreno pura e simplesmente a malha. Né? Eu não quero o meu terreno com mais do que isso aqui. Ó. Então, isso aqui é o meu terreno. Né? Aqui tem as opções de modelo do meu objeto. Né? Talvez, no caso desse modelo aqui, se o meu objeto for andar em cima do cenário, talvez eu queira gerar os colisores já no processo de importação. Né? Talvez eu já queira gerar os colisores. Né? Mas eu não preciso preocupar com rig, não preciso preocupar com animação, nem com materiais. Né? Ele não tem nenhum material, eu não preciso preocupar. E se eu colocar ele na cena aqui, ele vai ser, obviamente, um negócio gigante. Né? É, Vamos colocar ele na hierarquia. Em vez de eu colocar aqui, ó, que eu já estou colocando e posicionando, né? Em vez de eu colocar ele aqui, deixa eu colocar ele para cá. E aí, ó, ele vai estar na posição 0. Toda vez que eu arrastar um objeto daqui para cá, ele vai vir na posição zerada. Isso é muito útil para fazer encaixe de pedaços de cenário. Tá? Deu para entender até agora, pessoas? Tá tranquilo? Tá com cara de revisão? Manda aí um joia para mim se vocês estiverem entendendo. Se tiver alguma pergunta, manda pergunta para nós. Vamos fazer automático? Vamos fazer automático. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu apagar aqui esse terreno. Deixa eu voltar esse para cá. Deixa eu apagar esse terreno, deixa eu apagar esse terreno. Não quero usar ele. Né? É... E vamos fazer uma. Vamos fazer assim, ó. Airplane. Airplane.
Vamos criar uma coleção para cada objeto. Pine Tree. Steel Barrel. Opa, meu Steel ficou escrito errado. Steel. Steel Barrel. Vamos criar uma coleção Terrain. Então eu tenho Terrain numa coleção, Steel Barrel numa coleção. Isso aqui é interessante quando você tem é, é, uma cena muito massiva, com muitos objetos. Se você for criando a cena já separando a coleção assim, né? Lembra, eu já limpei aqui meus materiais, né? Configurei minhas transformações, né? Se você tem um arquivo muito massivo assim, ó, o que eu posso fazer? Eu posso, na hora de exportar o FBX, eu posso usar o Batch Mode aqui, ó, né? Eu não preciso criar, de novo, eu não preciso preocupar com pasta, tá? Eu quero usar a pasta da Unity, então eu não preciso preocupar com o jeito de nomear a pasta, tá? O que eu quero é usar coleção como forma de separar os objetos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu posso fazer com que a cena seja um arquivo. Eu posso falar que a cena ativa é um arquivo. Eu posso pegar as coleções da cena, né? E, e fazer com que todas as cenas, incluindo a cena raiz, seja um, um, um arquivo. E eu posso pegar a coleção e falar que cada coleção é um arquivo, né? Então, aqui ele não vai considerar subcoleções. Então, se tiver uma coleção dentro da outra, ele não vai levar em conta. Mas aqui, ó, se eu pegar Collection, ele já vai desativar essa limitação aqui, ó. Essa limitação já não vale mais. Porque ele vai pegar o quê? Ele vai pegar cada coleção e cada coleção vai virar um arquivo, tá? E eu vou desabilitar essa pasta aqui, ó. Porque senão ele vai criar uma pasta para cada arquivo exportado. E isso é meio demais. Eu quero o quê? Eu quero cada coleção como um arquivo para mim, tá? O resto eu quero manter igual. Eu não tenho nenhum desses objetos, então não adianta, ele não vai encontrar lâmpada, câmera, empty. Isso é uma boa prática também. Se você quer mandar um arquivo de malhas, talvez você queira um arquivo limpo, tá? Mas se você não quiser mandar, tipo, né, eu estou segurando o Shift aqui, ó, se você pode falar que é só malha o que você quer mandar, tá? Você pode limitar aqui ainda esse recurso, tá? O resto eu não preciso mexer, o resto é igual, né? Transformação, geometria, isso é igual. E aqui eu vou deixar aqui o nome do arquivo, Airplane Game, né? Só para lembrar, esse é o arquivo que eu estou mexendo, tá? Eu não estou fazendo terrain. Então, de novo, boas práticas, tá? Boas práticas, eu não quero gerar nenhum tipo de artefato, tá? E é como estaria, na verdade, o nome do arquivo se eu tivesse, né, estaria o nome aqui embaixo se eu tivesse começado assim, né? Então, eu vou exportar o FBX aqui e vamos lá na Unity. E olha só, cada um dos meus objetos é um FBX separado, ó. Isso é muito prático. Ou seja, eu agora tenho, cada um ele tem dentro dele o conteúdo né, que a gente precisa, e esse aqui tem os materiais, né? Pô, meu terreno aqui eu achei estranho, que a prévia dele tá zoada. Mas vamos lá. Agora que eu exportei os objetos, né? Agora que eu exportei os objetos, eu posso extrair esses materiais aqui, ó, para poder usar eles na cena, tá? Então, eu
eu não criei nenhum material aqui nessa cena. Geralmente o ideal é você criar os materiais na Unity, né? Mas eu sabia que eu tinha esse índice de materiais aqui, ó. E eles já estão nomeados, né? Ou seja, é, o objeto que tiver material, ele vai ter esse espaço vazio aqui, né? Então, toda vez que eu importar um objeto com material, eu consigo remapear os materiais, né? Então, eu não tenho nenhum material na Unity para poder fazer isso com controle. Esse material está preso dentro do objeto e eu quero extrair ele. Então, eu vou clicar com o botão direito, Extract from Prefab. Vou criar uma pasta nova aqui, chamada Materiais, né? É nessa pasta que eu quero salvar o meu material, né? Então ele vai criar aqui, ó, um material Vertex Color e eu vou extrair também esse material vidro aqui, ó. Então tem um... E agora eu posso editar esses materiais, né? Agora eu posso editar esses materiais. Eu posso falar que esse material aqui, que é o Vertex Color, ele vai ser o único material que entende Vertex Color da Unity é built-in, né, que é o Particles, né? Eu vou colocar o Standard Surface aqui, né, que vai me dar o controle de cor, né? E o vidro, eu posso colocar ele mais metálico, mais suave, né? Posso controlar aqui a transparência dele, né? Então, eu tenho esses dois materiais aqui, né? É, E se eu vier aqui no meu airplane, né, ele já está mapeado, ó. Na hora que eu dei o extract from prefab, ele já mapeou para mim, ó, né, o processo de extrair faz o mapeamento, né? Eu poderia ter selecionado na lista também se o material estivesse lá. Então isso aqui está correto. Se eu colocar o meu objeto aqui, e vamos dar um foco nele, né, ele vai estar colorido. O único problema, se você está usando o Vertex Color, é que as cores ficam lavadas, as cores ficam mais aguadas, né? Do que a versão do Blender, né? Então, se eu puxar aqui o foco do objeto no Blender, é, as minhas cores vão ser mais vivas, né? Mais saturadas. É o meu pinheiro enfiado no avião. Eu acho que tinha que ser assim o jogo. Eu acho que tinha que ser exatamente o pinheiro encaixado no avião e o avião voando com o pinheiro como piloto, né? Deve ter alguma piada bem ruim, porque meu nome é Daniel Pinheiro Lima. Deve ter alguma piada bem ruim que eu posso fazer, né? Se o Pinheiro é o piloto do avião. Deve ter uma piada bem de tiozão que eu posso fazer. Vou pensar nela. É, Então, deixa eu arrumar a saturação das cores aqui, ó. Eu vou arrumar a saturação das cores. Eu vou em edição, né? Nas configurações do projeto. Vou em player. É, Existe aqui em player other settings. E dentro de other settings existe o color space linear e gama, que é o equivalente ao sRGB. Então, se você precisa de cores mais saturadas no seu Vertex Color, se você quer preservar as cores que você está usando no Vertex Color do Blender, né, para Unity, você precisa fazer isso também no seu processo de importação do FBX, que é configurar o projeto para Gama. Ele vai falar que ele vai demorar um pouco para fazer a mudança da cor, mas gama é mais leve do que linear, então vale a pena. Então agora eu tenho o meu projeto com as cores mais saturadas, né? Posso configurar aqui o meu aviãozinho melhor. E todos esses objetos aqui, ó, todos esses objetos aqui, né, que estão sem materiais, né? A, o Pine Tree, né? O barril, né? O terreno, né? Todos esses objetos aqui,
é, eles podem usar o mesmo material que eu criei aqui, né? Que é o material de Vertex Color, né? Ou seja, eu não preciso de outros materiais aqui, né? Deixa eu ir em cada um deles aqui, deixa eu foco, né? Vertex Color. Um benefício é. O benefício talvez o peso, Lucas. É um pouco mais leve. Mas assim, é bem pouco, né? Não é essa sangria desatada, não, entendeu? Tipo, é bem mais leve. É, Linear é um pouco mais realista, Gama é um pouco mais estilizado. Vocês têm um benefício que justificaria você usar só um em relação ao outro? Não sei. Ah, não, mas se você não usar. Uma coisa importante da nomenclatura, tá, gente? É porque eu mantive lá o nome do Airplane FBX, né, o nome do objeto virou o final aqui, tá? Então isso aqui é bom saber, tá? Ele herdou o nome é, do arquivo, né? Por isso que eu coloquei aquele nome lá, né? Ele herdou esse nome aqui na hora de exportar, né? Então isso é algo para ficar atento, né? Então deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar esse cara de novo aqui também. Vamos apagar tudo. E vamos refazer aqui só para efeitos de demonstração, tá? Export, FBX. Eu vou apagar aqui esse nome, tá? E vou exportar o FBX. Tá a mesma configuração, tá? E vamos lá em Assets. Aqui, ó, ele não herdou o nome, tá vendo? Então, o nome que eu coloquei lá, quando eu coloquei o nome do arquivo, é, né, airplane barra ponto fbx, ele faz automaticamente o sufixo para mim. Isso é útil se você tiver que rastrear de onde é que veio os assets. Tá? Se você tiver que rastrear, nossa, qual que era o arquivo que tinha os assets de grama, qual que é o arquivo, talvez valha a pena você colocar um sufixo. Não precisa colocar o ponto .fbx, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, o nome grama. E aí, por exemplo, cada objeto meu seria um tipo de grama. Vocês entendem isso? Vocês entendem a lógica do prefixo, né? Então aqui ele não tem mais o prefixo. Se eu colocar aqui, ó, ele não tem mais o prefixo, tá? Deixa eu fazer o extract de novo aqui. Extract from prefab, materiais, extract from prefab, materiais. E vamos pegar aqui meu vertex color aqui e vamos ligar o shader, particles, standard surface. Óbvio, meu vidrinho, que bonitinho que ficou meu vidrinho. Mas eu acho que se eu fizer ele mais liso, talvez seja um barato, né? Pô, ficou bala, pô. Eu vendendo meu próprio peixe, né? Um pouquinho azulado. Vidro é um pouco esverdeado, na verdade, mas tudo bem. Aí, ó. Né? É... Assets. É... Aqui eu posso falar que ele não está trazendo nenhum material também. Eu posso falar que ele usa um material standard, né? Ou que ele está importando por descrição de material. Então o que está acontecendo aqui é como que ele traz o material para a cena. Se você não fizer a limpeza do material, ele vai te dar a chance de mapear por aqui. Então não tem realmente um grande problema
em esquecer de tipo assim, nossa, eu não limpei o material. Se você não tiver limpado o material, você vai ter é, né, no objeto como fazer o remapeamento, tá? Mas é importante que a gente use o menor número de materiais possível para produzir os nossos jogos, né? Para ficar mais leve mesmo, né? Tipo, fazer redundância de material. Importante pensar nisso, né? Evitar certas redundâncias. Deixa eu pôr 0, 0, 0. Vamos pôr 0, 0, 0 aqui, né? Vamos deixar. Eu acho que tem que ser assim no jogo, de verdade. Mas vamos lá. Deixa eu voltar com o meu barril aqui. Materiais. É, e vamos colocar o meu terreno aqui, né? E vamos colocar o Vertex Color aqui, né? Agora, como organização de projeto, eu já posso falar assim, isso aqui já é problema do Diego, né? O Diego tá vendo essa aula, não sei se o Diego tá vendo minhas aulas. Mas aí, Diego, agora parte do problema é seu, que é tipo assim, tá aqui, ó, tá coloridinho, tá bonitinho. Aí em produção de jogos, como é que você quer que eles espalhem esses assets, como é que você quer que organize a hierarquia, você quer que todas as árvores sejam filhas de um empty, você quer criar um prefab, uma variável desse prefab, você quer esses assets dentro de uma pasta, né? Isso aí já é organização de produção de jogos. Deus abençoe que os alunos vão ver aula de produção de jogos e vão fazer isso. Eu acho recomendado, né, criar pasta para separar o que são os modelos do que é prefab, né? Então, isso aqui tudo é modelo, né? Tudo isso aqui é modelo, né? Então, isso é modelo. Se você tiver que fazer alguma combinação de modelos, você cria uma pasta chamada prefabs. Tudo é prefab para Unity, mas você criar tipo o modelo, né? Raiz, né? O modelo que deu origem ao prefab, separado para poder sobrescrever, atualizar e atualizar as instâncias, parece uma boa ideia. Eu não tenho que procurar numa lista gigante de variações do mesmo tema, qual que é o meu objeto original, né? Então manter os objetos originais separados parece uma boa ideia, assim como manter textura e material separado me parece uma boa ideia. Falando em textura, vamos fazer a mesma coisa agora de novo, só que com um projeto que tem Texture Paint, né? Então eu vou ter aqui o meu Texture Paint Types aqui, ó, que é um arquivo que nem tem types mais, na verdade, aqui, ó. Texture Paint Types. Que eu fiz vários tipos de mapa, né? Eu fiz vários tipos de mapa. E eu tenho também a mesma configuração aqui, ó. Eu tenho um material que está sendo usado a exaustão, né? O material que está sendo usado a exaustão. E eu tenho as repetições, né? Objetos que usam o mesmo material. Só que dessa vez eu quero fazer diferente. Dessa vez eu não quero limpar os materiais, para a gente ver como que comporta a coisa, né? Como é que ela ajusta, né? Para vocês verem como que a Unity vai trazer. De novo, é uma boa prática eu tirar as redundâncias, mas não custa a gente ver isso. O maior problema desse arquivo é que ele tem várias texturas. Esse é o nosso principal problema, tá? Eu tenho uma lista de texturas, tá? E aí, porque eu tenho uma lista de texturas, eu tenho que levar essas texturas para o motor de jogo, né? Então, eu vou salvar uma cópia dessas texturas, de cada uma dessas texturas, lá na pasta do meu projeto, né? Eu vou vir aqui em Image, Save As, vou lá na minha pasta de assets, vou salvar cada uma delas aqui com o nome de acordo com a função dela no meu mapeamento. Então, albedo é cor. Se você achar albedo muito confuso, você pode colocar diffuse, que fica mais confuso ainda, né? E se você quiser colocar um nome que você vai lembrar do que se trata, você pode colocar color ou base color,
né, que é a imagem que colore, né, sua peça. Então vou salvar aqui. O salvamento da imagem, formato PNG, aceita transparência. RGB mais alfa garante que essa transparência está indo lá, né? E é um formato que ele não perde qualidade, né? Curiosamente, ele também tem o espaço de cor configurável. E imagem tem muito mais variável de espaço de cor do que é, 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 o 3D, né? Olha quantos espaços de cores possíveis numa imagem. Lembrando, a Unity usa linear, mas realmente não faz tanta diferença para a gente. É, é só uma leve diferença na saturação de cores. Né? Se você quiser manter alinhado, linear vai deixar as cores mais apagadas, sRGB vai deixar as cores mais saturadas. Eu vou deixar sRGB porque eu já mudei o meu projeto para lidar com cores desse tipo. Então, eu já montei meu projeto para ser alinhado com essa paleta de cor. Salvei essa imagem, Rocket Albedo, só que eu mudei o nome dela. Se eu mudei o nome dela, então é bom eu mudar ela para todo lado. Né? É bom eu mudar ela para todo lado, porque esse um dos problemas de nomenclatura. O Blender espera que tenha uma imagem Rocket Albedo lá na pasta, e talvez ele não ache, porque o nome mudou, tá? Então, na hora de nomear, já é bom escolher o nome certo. Então, vou deixar assim, tomara que dê erro. Então, eu tenho o Rocket Albedo. Esse é a imagem de brush. Esse aqui é meu bump map. Então, é, vamos lá, image, save as. Eu acredito que porque eu estou salvando por dentro do Blender, ele vai reconstruir o link. Esse é meu sonho e meu desejo. Ou seja, eu estou pegando a minha imagem e estou salvando ela, né? Rocket Bump. E eu estou nomeando de um jeito que vai funcionar dentro do motor. Não existe bump na Unity, existe height. Não tem bump na Unity. Né? Então esse bump que eu usei para pintar lá na aula de tipos de textura, esse bump que está sendo usado aqui, ó, ele está sendo usado como height map. Lá na Unity tem height map. Então se eu for levar essa imagem para lá, eu quero chamar de height map. Vamos lá no meu texture paint. Então tá, eu comecei com albedo, bump, rugosidade. Então vamos pegar a imagem, opa, image, save as assets, Atlas Roughness, eu estou chamando de Rocket Roughness, tá? Porque vão ter vários objetos, eu talvez tivesse ter chamado Atlas em todos, mas eu já comecei com esse padrão, eu vou manter ele por enquanto, lá na Unity eu renomeio. O ideal que fosse realmente Atlas ou Kit de Objetos, porque não tem só foguete nesse negócio. E isso vira problema lá na frente. Onde é que está a mureta? A mureta está em foguete. Não faz sentido, entendeu? Então vocês entendem que eu estou criando um problema para mim aqui, ó, um problema de gestão, que lá na frente isso aqui vai virar o caos. Vocês entendem isso? Se vocês entenderam, manda caos para mim aí no bate-papo. E aqui, vamos vir aqui, ó, Atlas Normal Map. Rocket, vamos pôr Rocket Normal Map. Então estava rugosidade, normal map, aqui metálico. Rocket metálico. Então eu já estou mudando os nomes, inclusive, eu estou avacalhando os nomes, coisa que eu tinha feito bonitinho. E aqui, Emission.
Eu tô sempre indo errando aqui, ó, sempre indo em Save As. Eu quero Image Save As, tá? Tô sempre errando isso. Tem atalho para isso também, se alguém quiser saber. Save As. Assets. Eu tô indo na minha pasta do projeto também, ó. E Rocket. Rocklet, não. Rocket. Não dá pra ficar errando o nome também não, viu, gente? Então, isso aqui são os meus atlas. Eu espero realmente é, 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 que se eu for usar tantos atlas, que eles sejam realmente muito, muito utilizados, né? Então, o ideal, por exemplo, se eu for fazer uma série de objetos que usa um mapa de emissão, então eu vou colocar todos os objetos que usam emissão no mesmo atlas. Se vai ter objeto que usa metálico, eu vou colocar todos os objetos que usam metálico no mesmo atlas. Então eu vou organizar as famílias de objetos de acordo com o atlas que ele vai usar. Isso vai facilitar a minha vida. Mas se eu tenho pouco objeto, né, é a vida, tem um atlas só para cada coisa, né? Então eu vou deixar isso aqui. Vou lá na Unity, vai ter as imagens aqui, ó. As imagens estão todas aqui, ó. As imagens, elas têm configuração de tipo e de formato, tá? Imagem default são essas daqui de cor, tá? E imagem 2D é o que eu tenho, imagem 2D. Mas existe imagem 3D e existe imagem 3D. Existe imagem chamada Cube e imagem 3D. As imagens tridimensionais, elas servem, por exemplo, para o Skybox. Eu posso fazer um Skybox usando uma imagem em formato de cubo, né, e trocar esse Skybox aqui para um Skybox mais bonito e mais interessante, né? Então, existe imagem para Skybox, né? Dando tempo hoje, a gente faz um Skybox para ficar diferente. Eu acho esse Skybox da Unity meio triste, assim. É, né, parece meio deprê esse asfalto sem fim aqui, ó. Pô, nem uma graminha. Asfalto sem fim. É a cara da poluição esse tom de cor aqui. Mas vamos lá. As texturas todas são texturas normais, com exceção dessa daqui, ó. Essa textura aqui não é uma textura normal. Ela não é default. Ela é um mapa de normal, né? Ela serve para redirecionar as normais de um objeto, né? Então, essa textura aqui, ela vai ter uma marcação diferente. Se eu esquecer, não tem problema. A Unity vai me informar que ela está errada e ela vai me dar bronca. Ela fala assim, ó, isso aqui está errado, arruma agora, né? E aí eu vou deixar sem marcar para a Unity me xingar daqui a pouco, tá? Desligar esses olhinhos aqui, eu não quero esses objetos aqui enchendo minha paciência, né? O que eu quero trazer agora é os meus objetos texturizados. Vou fazer o mesmo processo de antes, vou criar uma coleção para cada um, né? Essa é a vida, né? É, vamos criar aqui uma coluna, um pouco coluna dentro da coluna. Vamos criar um... Nossa senhora, escrevi qualquer coisa. Peraí. Treasure Bag. Vamos pôr Treasure Bag dentro de Treasure Bag e vamos criar uma coleção Rocket. Rocket. Que vai ter o foguete dentro da coleção Rocket. E aí eu vou ter automatismo para exportar esses objetos todos aqui, seja o que Deus quiser. Export FBX, Batch Mode Collection. Eu não tenho outros objetos, eu não preciso se preocupar com isso, porque eu não tenho outros tipos de objeto. Meu arquivo está sempre muito limpo e organizado, então Deus é Pai. Mas eu preciso dar o Apply Transform, né? Não tem que preocupar com a geometria, já está sRGB, não tem armature nesses objetos.
Vamos exportar o FBX. Eu quero tirar o quê? Eu quero tirar esse prefixo e eu quero tirar a criação de uma pasta específica para isso. Eu quero colocar todo mundo aqui de uma vez só. Seja o que Deus quiser. Olha só, agora vocês viram vantagem, né? Ele não remapeou os materiais, mas ele está aqui, ó, com tudo bonitinho. Por que que funcionou, né? Vamos lá. Por que que isso está funcionando? Vamos pegar o foguete. Vamos dar um F aqui só para... Por que está funcionando? Está funcionando? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele não entendeu todos os mapas que eu quero pegar. Então ele mais ou menos funcionou. Ele não funcionou totalmente. Se o seu objeto tem só cor e emissão, ele vai entender. Mas ele não vai entender configuração. Então eu continuo tendo que extrair o material. Eu continuo tendo que vir aqui, ó, e vir extract from prefab, materiais, né? Salvar. E aqui, olha a redundância. Olha a redundância. Vamos pegar esse aqui e extrair. Olha só, isso aqui é redundância. Olha o material de novo aqui. Então, o que eu vou querer fazer é... olha quantos vidros. Senhor Cristo. Olha quantos materiais. Por isso que a gente limpa o material, entendeu? Por isso que a gente vai limpar o material, para não gerar essa redundância. Ou seja, eu agora tenho 4 materiais, até para achar eles vai ser difícil. Até para achar esses materiais vai ser difícil. Né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Né? Deixa eu tirar esses objetos. Né? Eu vou tirar delete. Delete. É por isso que eu estou removendo. Por isso que eu estou removendo os materiais aqui. Só que eu não quero remover o índice. Eu quero remover só o material. Né? Igual esse aqui, ó, eu não quero remover o índice, eu quero remover só o material. E eu não quero perder o meu material, tá? Eu não quero perder o meu material. Então, eu quero meu material salvo. Eu quero meu material salvo, então vou ligar esse escudinho para o meu Blender não descartar esse material. Vou fechar isso aqui, ó. E vou fechar isso aqui. Reconstruir o material é fácil. Você vem aqui e escolhe eles na lista. Mas se ele tiver com esse F, você não perde material. É a mesma lógica do ciclo de animação. Tem que ter esse F de fake user para você ter certeza que ele não está sendo descartado. Tá? Então eu vou fechar isso aqui e eu quero o índice aqui. Ó. Em todos eles tem o índice de material. Limpei lá nosso amigo lá, nosso... Ó, eu tenho assets aula e eu tenho vidro. Vidro 1. Olha que tristeza, vamos dar um rename aqui, ó. Vidro. Depois eu preocupo com a configuração desse amigo nosso aqui. Né? O que eu quero é importar agora esses assets aqui. Export, FBX. Não quero nome, quero coleção, não quero pasta. Não preciso preocupar com isso, eu não tenho outros tipos de objeto que não sejam malha. Tenho meu Apply Transform, o resto posso deixar tranquilo. Agora exportei o FBX. Eu vou ter os meus objetos aqui é, é, sem os materiais, né? É, sem os materiais, eu posso reconstruir esse material a partir do espaço. Será que eu posso? Será que eu posso?
Aqui, ó. Oxi, nunca dá certo, né? Olha só que tristeza. Isso é parte do nosso problema aqui, ó. Default material, material. Isso é parte do problema. Isso é parte do nosso problema. É, o FBX, ele precisa da descrição. Então vamos ler aqui de novo. Ele usa a descrição do material para poder importar quantos materiais tem no meu objeto, né? Então aqui, ó, ele só tem o default. Se eu colocar standard, o legacy, né? Ele continua pegando só um. E se eu falar que tem none, mesma coisa. Ou seja, ele precisa do nome. Ele precisa do nome do material. Por isso que no primeiro momento, quando eu fui importar os materiais, lá no Vertex Paint, eu mantive em quem tem índice de material, eu mantive é, é, né, essa listinha. Então, minha coluna também usa dois, né? Também usa asset, também usa o que é o vidro, né? Então, eu não vou conseguir evitar essa redundância. Eu não vou conseguir evitar essa redundância. Ela faz parte da compreensão do FBX do que é índice de material. Eu preciso desse nome. Então, qual que é o pulo do gato? A gente evita usar índice de material. A gente evita usar índice de material. Vocês entendem o que eu falei agora? Que é bom evitar índice de material para criar objeto para FBX? Se vocês entenderam, manda um holy moly aí para mim, porque esse é um checkmate do formato, entendeu? Não tem como. Ou eu construo meu material com índice, com redundância, né? Ou eu faço ele sem índice. Então, se você entendeu esse checkmate, manda um holy moly para mim aí, porque então vamos lá. É, Eu vou exportar. Eu acho que os outros não usam, né? Os outros não usam. File, export, FBX. Eu posso sobrescrever, né? Eu tenho a possibilidade de sobrescrever. Deus abençoe que ele vai entender, que ele não vai criar duplicatas. Vamos testar isso já de uma vez. E agora eu tenho materiais que não têm e materiais que têm a redundância. E aí, o que eu vou fazer aqui vou dar o meu extract from prefab na minha pastinha de materiais. Vou dar o meu extract from prefab na minha pastinha de materiais. E eu já vou renomear isso aqui, ó. Já vou renomear isso aqui. Eu já quero me livrar dessa redundância, tá? Então eu já quero dar um rename para esse vidro ser o meu vidro. Eu vou colocar underline material aqui só para ficar claro qual que eu renomeei, né? E aqui eu tenho o assets 1, vou dar um rename. Material. E aí esses dois aqui, vou deixar esses vidro 2, esse ATS dando sopro aqui, né? Né? O que eu quero fazer com isso? O que eu quero fazer com isso? Nos objetos que vão ter a, a coluna, eu quero ter certeza que a gente está usando o mesmo material. Então, eu quero vidro material, apply, né? No meu foguete, a mesma coisa, né? Vão lá em assets, vou vir aqui e eu quero que ele use o vidro material e o asset aula material, apply.
E os outros materiais? Os outros materiais eu não quero eles, não. Só lamento. Eu não quero esse vidro 2, né? Eu não quero esse asset sem a coisa. Eu quero só esses dois materiais, né? Eu quero que esses materiais, esses objetos meus usem esses dois aqui, ó. Então esse remapeamento aqui, ó, ele vai fazer essa conexão para mim, ó, né? Tá certo isso aqui? Eu acho que tá, né? E aí, vamos lá. Tem mais coisa para eu ajustar nesse querido amigo meu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui minha bomba. Vou colocar aqui meu treasure bag. Estou colocando aqui só para a gente poder ver que os meus materiais, né, o assets material, ele vai colorir esses objetos todos. É o mesmo material para todos eles. Mas eu não estou usando o meu material padrão. Eu estou usando esse tanto de imagem aqui, ó. Então eu tenho imagem de metálico, eu tenho imagem de emissão, eu tenho imagem de height-map, eu tenho imagem de normal, né? Então tem que colocar essas imagens aqui, né? Inclusive, eu tenho um mapa que é de rugosidade que deveria entrar aqui, mas o material padrão não existe espaço para entrada do mapa de rugosidade. O que eu vou ter mais parecido com o Blender é um material que chama Autodesk Interativo, que vai permitir que eu faça mapa de albedo, mapa de metálico, mapa de rugosidade, mapa de normal. Aí onde me dando bronca aqui, ó. Essa textura não está marcada como um mapa de normal. E não está mesmo. Eu posso marcar agora aqui, ou eu posso, porque a Unity é muito gentil nesse momento, né? Na hora que ela criou o meu material aqui, ela me deu um Fix Now. Se eu clicar em Fix Now, ele vai lá na textura e falar, ela é um normal map. Gentileza pura. Obrigado, Unity. Deus te abençoe. Então vamos aqui em Assets. Eu tenho meu mapa de emissão. Eu tenho um mapa de altura também. Então deixa eu só concentrar aqui no meu objeto aqui. Ó. Eu estou usando esse Asset aula aqui. Ele está com uma emissão, um mapa de emissão aqui. Talvez eu queira deixar, por enquanto, ele meio apagadinho só para fazer isso. E talvez eu tenha trocado algumas bolas aqui, ó. Talvez eu tenha colocado transparência onde eu não devia, né? E vidro aonde eu não devia, né? Então, talvez eu tenha feito uma inversão dos materiais aqui. Acontece, acontece. A vida é assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui asset aula e vamos colocar aqui vidro. E vamos dar um apply. Ah, muito melhor a vida. Fiz isso aqui também? Vamos lá? Fiz isso nesse camarada aqui. Vamos ver o nosso é, coluna. Será que eu fiz de novo? Vidro, material, asset, aula, apply. E seja o que Deus quiser. Se não for, eu que me vire, eu que lute, tá? Então, isso aí sou eu que tenho que resolver na minha configuração do prefab. Eu acho que eu não fiz, não. Acho que eu fiz errado. Tudo bem. É, deixa eu dar um apply aqui. Rapaz. Daqui a pouco eu vejo porque que ele tá. Porque que ele tá chiando aqui, ele tá ficando transparente aonde não devia. E tá ficando opaco aonde não devia. Daqui a pouco eu descubro qual que é a verdade desse objeto aqui. Eu vou arrumar o material de vidro, daqui a pouco a gente descobre. É, então, meu foguetinho tá tranquilo, minha bomba também, meu saquinho de dinheiro também tá certinho, né?
posso ligar a emissão de volta aqui, eu tinha desligado ela, né? É, o que vai fazer a emissão é realmente esse valor aqui de branco, né? Então agora está aceso. E agora deixa eu ver como é que está esse objeto sim, por que que ele não ficou correto. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Minha coluna ela está com um material opaco nos dois, mas deixa eu ver aqui no meu índice de materiais. O primeiro é opaco, o segundo é transparente. Se tudo deu certo, a, a Unity manteve esse índice. Se tudo deu certo, ela manteve o índice. Dá vontade de não ter índice de material quando a gente faz essas coisas, né? Então vamos colocar aqui vidro, material. Vamos dar um apply. Vamos ver aqui no meu material de vidro aqui, vamos ver o que nós temos de configuração do meu vidro no Blender, só para lembrar como é que eu estou marcando. Aqui tem só alfa e cor, né? Então meu material de transparência tem só alfa e cor. Então vamos configurar esse vidro aqui. Material, vidro. Pois é, eu preciso de um albedo aqui, ué. Pera aí, ué. Cadê meu mapa de cor? Se tudo deu certo, se eu fiz a coisa direito, o meu material de cor, né, ele tem que receber as configurações também no meu material de vidro. Vamos lá, albedo. Ele é opaco? Não, ele não é opaco. Ele é transparente. Ele é transparente. Posso colocar os meus mapas? Posso, mas ele não tem necessidade. Meu material de vidro é isso. Tem um smoothness aqui, metallic alpha. Então esse cara está certo nesse espaço aqui, né? No caso do material opaco, eu quero ver se ficou algum resquício de alfa, né? É, se tem alguma configuração que me escapou no processo. Aqui talvez o meu mapa de metálico seja parte do problema. Eu vou tirar ele por enquanto. Talvez o meu mapa de metálico seja problema. Não, não é. Vamos ver o meu mapa de. Meu mapa de metálico não é problema. Como eu fiz as coisas algumas aulas passadas, eu não lembro se eu salvei na hora certa ou se eu fiquei com resquícios de, de configuração, né? Mas de fato, esse material que eu vou ter que configurar ele para ele ficar certinho de alguma forma. O problema realmente está no material, provavelmente sim. Né? Provavelmente aqui, ó, isso aqui é o nosso nossa base, igual eu falei, o nome da textura, o nome do material e o nome do modelo, mais o nome do material pode ser o que vai caçar os nossos índices de materiais. Realmente está correto aqui esse do espaço. O que talvez esteja acontecendo é que talvez eu tenha uma transparência nessa imagem que eu não sabia que eu tinha, né? Ou seja, talvez o alfa que está entrando aqui nessa imagem seja mais do que só o alfa que eu estou vendo, ou talvez eu tenha tenho que fazer um tratamento nessa textura para ela ficar opaca nesse espaço. Observa que, diferente das outras texturas, ela tem uma transparência vazando aqui ao redor, né? Isso pode estar interferindo no cálculo. As outras texturas que são opacas, elas têm o opaco vazando para além da estrutura, né? Eu vou arrumar isso no GIMP para ver se é esse o problema, né? Se é isso que está causando esse vazamento de alfa, tá? É, Por isso que é legal separar os objetos que são opacos dos que são transparentes e eles têm o material deles, os outros têm o material é, desse espaço aqui. Então, vou selecionar aqui ao redor. Não quero entrar no espaço da grade, né?
fechar aqui, como não tem nada que eu possa sobrar aqui. Baldinho de tinta, behind e... Aí ele não pegou essa corzinha. Aí, ó. Agora sim. Vamos sobrescrever Rocket Color. Vamos ver aqui no na minha Unity se isso fez alguma diferença. Não, não fez do jeito que eu queria, mas já mudou uma coisa assim. sRGB Color, textura, ela é 2D. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso arrumar aqui nessa imagem. Ver se tem alguma coisa que eu posso configurar aqui. 2D, default. É pior que eu preciso que ela seja alfa. Eu preciso, né? Vamos testar aqui só para configurar. Foi um input texture alpha, tem que ser mesmo. Olha só, é a vida. Deixa eu voltar com o meu metálico aqui. Eu não coloquei meu height-map. Eu fiz ele, mas eu não coloquei. Deixa eu colocar ele aqui. O height-map provavelmente ele vai atuar melhor no foguete, né? O foguete ele já tá certinho. E vamos colocar meu bump height. Esse aqui é o height. Esse metálico. Esse aqui é o height. Então, vamos selecionar aqui o foguete. Height map. Então, eu tenho um mapa adicional, não é muito necessário. Se tem um mapa de normal, isso não é muito necessário, né? Só tenho colocado com o nosso querido objeto aqui. Também eu não quero perder todo o tempo de aula arrumando esse alpha aqui. Então, é provavelmente alguma configuração é, que, que eu estou comendo mosca aqui das opções, né? Ou até do próprio objeto, alguma coisa na configuração do objeto que eu não passou batido no meu olhar. Eu sempre só posso voltar no Blender, sobrescrever, sempre posso voltar nos mapas e editar. Eventualmente eu arrumo isso. Por que eu não posso me demorar com isso? Porque eu ainda tenho que importar alguma coisa que tenha rig e animação. Ou seja, ainda falta um tipo de objeto para eu exportar aqui, tá? Então eu vou colocar todos esses objetos aqui na minha pasta de modelos, né? Colocar esse objeto na pasta de modelos. Vou criar uma pasta de textura, né? Vou criar uma pasta de textures. Colocar todas as minhas texturas numa pasta de textura. E aí, vamos para o último objeto do dia, né? Que é o nosso guindaste, onde a gente estava vendo os princípios de animação na aula passada. Deixa eu fechar o GIMP aqui, senão eu perco meu bate-papo. Vou apagar essa anotação aqui. O que eu quero no processo de animação para exportar a animação? Vamos colocar aqui no Action Editor. Eu tenho 3 animações: ataque, hit. Opa, por que não está tocando? Porque eu estou colocando a animação na malha. Essa é a primeira coisa para observar. A malha não tem animação, tá, gente? A malha não tem animação. Quem tem animação é o rig, né? Então eu vou fechar isso aqui. Não tem animação na malha. Quem tem que ter animação é o rig. Agora sim, crane attack, crane hit, crane idle, tá? É,
O que eu quero é um arquivo limpo, entendeu? No caso do Crane, ele está usando o Vertex Color, tá? Ele está usando um material de cor de vértice. Eu já tenho material de cor de vértice lá. Já tenho, então não preciso desse material, nem desse índice. Já tem material lá, então eu não preciso criar um material novo, tá? O que eu vou precisar? Eu vou precisar que meu arquivo só tenha as animações que eu vou levar, tá? O jeito mais simples de conferir isso, né? Porque tudo que a gente gravar como animação, é, tudo que eu gravar como animação aqui, ó, o Blender está preservando em algum lugar, ou seja, ele está criando uma lista aqui, ó. E essa ação que eu criei aqui, eu não quero levar ela, né? Eu não quero usar ela, ela não faz parte do meu modelo. O jeito mais simples de limpar isso é você ir no Blender File, dentro do Outliner, em Actions e apagar os Actions que você não quer levar, tá? Esse é o jeito mais simples para a gente exportar o FBX, né, com animação dentro dele. Então eu vou tirar esse Crane Action aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e pedir para deletar. Essas são as ações que eu quero levar. Isso vai facilitar muito a minha vida, né? Vai facilitar muito o meu processo de, de produção aqui. Então, vamos pegar esses dois objetos aqui, vamos voltar aqui na minha cena, View Layer. Vamos selecionar os dois objetos aqui, ó. Selecionei os dois objetos. Saiu a transmissão? Pô, não por isso. A gente volta ela agora. Está de volta. Lembrando que eu estou gravando isso localmente, tá, gente? Então, é, a gente tem a versão local disso aqui, tá? Mas só repetindo aqui, ó, onde eu conferi meus actions, né? Onde eu conferi minha lista de actions foi em Blender File. Então, foi aqui que eu conferi onde estão os actions. Dentro da seção de actions, eu vou apagar qualquer action que eu não queira levar com o meu modelo, qualquer action que eu não sei o que é, do que se trata, para que serve, deixa o arquivo limpinho, tá? Só com os actions que você quer que sejam exportados, tá? Outra coisa que eu vou conferir se não tem lista de actions aqui no NLA Editor, tá? No Linear Animation. Se tiver uma lista de actions assim, ó, né? Com essa barrinha de edição, né? Vamos criar aqui deixa eu adicionar aqui um Crane Hit, deixa eu adicionar o Crane Idle aqui. Se eu tiver com essa lista aqui, eu posso vir aqui nessas faixas e apagar elas, selecionar elas e apagar elas, tá? Não tem problema. Esse NLA, ele pode ser útil para eu limitar as ações, mas ele pode gerar também duplicata das animações. Então, o ideal é que ou tenha apenas a ação utilizada, né? Ela vai ser laranja e ela vai estar marcada aqui, ó. Vamos fazer isso para vocês verem como é que fica. Double Sheet. Vamos selecionar o Action aqui, Crane Idle. Tá? E vamos voltar aqui no NLA Strips, que é o Non-Linear Animation. Se tiver assim, tá ok. Se tiver assim, tá tudo bem. É laranja e tipo assim, eu não tenho acesso aqui, ou seja, não tem aquele retângulo de seleção. Se tiver assim, apaga, tá? Deixa limpinho assim, ó, tá? É isso que a gente quer um arquivo limpo, tá? Vamos vir aqui no meu é, é, View Layer, selecionar esses objetos e eu deixo exportar agora o meu FBX. Eu não quero batch, tá? Para animação, a gente vai fazer modelo por modelo, tá? A conferência de animação é um pouco mais delicada, então ideal é fazer modelo por modelo. Eu quero objetos selecionados,
De novo, eu não tenho objetos que não sejam a minha malha e o meu armature, então eu tenho esses dois objetos lá, eu quero esses dois objetos. Os outros eu não tenho, então não tem problema manter isso aqui, tá? É, eu quero um apply transform, ele é experimental, e se você tiver errado no rig, ele vai dar pau, tá? Se você tiver errado os transforms no rig, vai dar errado. Então, se você tiver uma escala estranha, né, que não seja uma rotação estranha, que não seja zero, vai dar pau, tá? Pode ficar tranquilo, vai dar errado seu rig. Então, tenha certeza que você fez o modelo todo correto, com rotação em zero e escala em 1. Aqui, eu tenho as configurações do Armature e do Bake Animation. No caso, o NLI Strips, na dúvida, se você está com medo dele ir sem querer, você pode desmarcar ele, tá? A gente não está usando NLI Strips. Em alguns casos, a gente vai fazer inclusive o contrário, a gente vai desmarcar esse e marcar esse, a gente vai deixar só o que tiver no NLI Strips. Quando você tiver, por exemplo, múltiplos personagens usando o mesmo esqueleto. Talvez você queira separar os actions por personagem, tá? Então, isso pode acontecer, mas aqui eu quero fazer só essa marcação aqui, só desmarcar isso aqui. O resto eu vou deixar padrão, não vou nem encostar, é isso mesmo, tá certíssimo. Vamos chamar isso aqui de Crane FBX, tá? Crane FBX, e vou exportar esse FBX aqui. Então, vamos ver lá na Unity como que ficou. É... Ele deu um pau aqui agora que eu vi. Gente, deu um pau agora que eu vi. Esqueci de colocar na pasta. Deixa eu vir aqui, export. FBX. Eu exportei dentro da pasta de documentos. Eu esqueci de clicar na pasta do projeto. Export FBX. Aqui eu tenho meu crane, tá? Dentro do crane, o que eu quero ver? A minha malha, o meu rig, né, o objeto, né, a malha, e as animações aqui, ó. Inclusive, se eu der play, ó, as animações estão acontecendo aqui, ó. E aí, o que acontece? O modelo está tudo certo, eu não tenho que mexer, mas no rig eu tenho dois tipos é, 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 de rig não humanoide. Eu tenho o rig de ser humano, a gente não está fazendo ser humano, então não precisa se preocupar com humanoide aqui, não é nosso caso. Mas eu tenho dois tipos aqui. O genérico é um rig que eu criei, né? E o rig legacy. Qual que é a diferença desses dois rigs aqui? O rig genérico ele vai usar na Unity um sistema de animação que chama Animator, tá? O Animator ele é um kit de configurações de ciclos, né? Então ele funciona como uma teia de ações, né? É, ele é um pouco mais elaborado para montar, né? Um pouco mais complicado, mas obviamente ele consegue fazer transições mais interessantes, né? É, o outro formato de RI que eu tenho, que é o Legacy, eu vou dar um apply aqui. O Legacy não vai usar a interface Animator, tá? Ele vai usar apenas a interface Animation. Ela vai usar apenas a interface Animation. E qual que é o ponto? Qual que é o ponto? O Animation eu vou precisar escrever o script para acessar a animação, né? Qual que é o ponto? Vamos vir aqui na cena. Deixa eu pegar meu crane aqui. Vamos voltar para genérico. E deixa eu colocar o meu crane na cena aqui, ó. Vamos colocar ele na. Deixa eu dar um apply, que senão ele não vai fazer nada. Vamos deletar ele aqui. Deixa eu colocar ele de novo no zero do mundo. No zero do mundo. Se eu selecionar meu crane aqui,
as animações elas não estão as animações elas não estão plugadas no meu objeto porque ele está supondo que eu vou ligar elas por aqui. Ele está supondo que eu vou fazer uma rede de conexões. Se eu mudar para o legacy e der o apply, ele já vai ter o componente de animação aqui dentro e quais são as animações que ele possui. Então a diferença é essa. Se ele tiver com as animações aqui, significa que eu vou acessar essas animações por script. Se ele estiver usando o generic, está supondo que eu vou montar uma rede de conexões. Conversando com o Diego, que é o professor de produção de jogos, ele recomendou que a gente usasse o Legacy. Né? A gente conversou, o Legacy é o que a gente vai usar esse semestre. Né? Isso é interessante. Deixa eu minimizar isso aqui. Outra coisa que é interessante no meu processo de criação do objeto, se você for em Animation, né, você vai ter acesso às animações aqui, né? Tipo, você tem as animações do meu objeto. E você tem como falar para mim se essa animação ela tem um frame de loop, né? Você consegue configurar o começo e o fim das animações, você consegue dar uma editada nessas animações aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, é, o Crane Idle, ele vai me dar configurações para esse idle aqui, né? Outra coisa também, se eu vier aqui deixa eu dar um apply aqui. Se eu vier aqui no meu Crane aqui, eu tenho as animações aqui dentro do Animation, tá? E eu posso dar play nas animações aqui no espaço. Então, o objeto já está montado para receber as animações em game, certo? Pessoas, a gente está com 4 minutinhos para finalizar essa aula. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, manda uns seminários para mim aí no bate-papo, porque hoje à noite tem seminários, hoje à noite a gente tem palestras para vocês, né? Hoje é dia de seminários. Vocês podem entrar pelo Jogos PUC, é, o site Jogos PUC, e assistir os seminários. jogospuc.com.br/seminários, né? Então vocês que estão ao vivo comigo, começa às 7 da noite, deve ir até umas 10 da noite, tá? Mas aí são três. Hoje é dia 25/5 de 2023, pessoal do futuro. Não vai fazer sentido para você, né? Mas enfim, para quem tá comigo aqui ao vivo no dia 25/5 de 2023, a gente tem essas três palestras hoje, né? E amanhã, sexta-feira, a gente tem essas três palestras aqui, ó. A gente tem também as oficinas. Essa oficina está acontecendo, então quem se inscreveu na oficina já está, né, aproveitando essa oficina. E eu não sei se lotou essa oficina, mas a gente tem uma oficina de Sound Designer no dia 10/6. Esse é o nosso evento de seminários. Ele acontece todo semestre. Beleza? Então, de novo, você é aberto, tá? Quem estiver vendo esse vídeo por acaso hoje, nessa data, é aberto, tá? Se você entrar aqui, você clica para live, não tem nenhuma taxa, né? É pago. Os workshops, eles são gratuitos também, mas eles têm limite de vaga. Então, existe chance de quem está vendo isso agora não conseguir uma vaga para assistir, mas vale a pena tentar se inscrever, né? A gente está com a inscrição aberta ainda. Para essa oficina, essa aqui já tá fechada, mas aqui ainda está com inscrição aberta, né? Fiquem à vontade. Certíssimo, pessoas. Podemos encerrar? A gente pode seguir o barco? Deu para entender aí o nosso processo de importação de FBX?
Então, ó, brigadão para todo mundo que participou aqui. Obrigado pela presença dos alunos aí na aula ao vivo. Para quem estiver vendo isso no YouTube, espero que tenha sido útil para quem está vendo. Obrigadão também por assistir. Se você assistiu até agora, tomara que tenha sido de alguma forma interessante. Semana que vem a gente tem mais aulas e semana que vem a gente está fazendo já esse processo em salas de aula, né, que é levar os nossos modelos animados para o motor de jogos, né, fazer os esportes da FBX e montando as cenas, se tudo der certo. Se não der certo, significa que vocês estão fazendo ainda etapas do trabalho para chegar lá. Então é isso. Obrigado mais uma vez e eu vou encerrando a gravação por aqui.